Namastê! Sou do Devalaya Ashram e quero agradecer a cada um de vocês que compartilham os nossos vídeos. Quero agradecer aos novos inscritos. Peço que vocês, além de compartilharem o nosso vídeo, deixem também o seu like e se inscrevam também nos nossos canais. Estamos no Instagram como @devalaya_ashram e no Facebook como Devalaya Ashram. Hoje, dando continuidade ao assunto, que eu venho falando para vocês sobre tipos sanguíneos e raças, eu vou falar sobre o RH negativo. E para eu falar desse RH negativo, eu quero que vocês compreendam isso dentro da ciência, colocando toda a população mundial, 85% da população, ela tem esse RH positivo. Isso quer dizer que ela tem uma proteína no seu organismo que ela é um anticorpo. Então, quem é RH negativo, 15% da população mundial apenas, ela não tem essa proteína. E isso faz com que ela seja diferente. Então, como eu mesmo já disse nos vídeos anteriores, tudo isso serve para a gente ver que cada um de nós somos únicos, não somos iguais e sim semelhantes. Para quem não sabe, esse sangue, o O negativo, ele é o doador universal. Então o sangue O, ele doa para todos os tipos sanguíneos, E o O negativo, ele é universal, pois ele doa para todos os sangues que são negativos também, O O, ele doa só para os positivos. Ao final deste vídeo eu vou deixar uma tabelinha para que vocês compreendam toda essa compatibilidade de sangue. Então, o negativo, ele acaba sendo o doador universal. Por ele ser um sangue sem proteína, um sangue mais puro, limpo, ele acaba podendo ser doador para todos os tipos sanguíneos com RH positivo ou negativo. E sabendo que esse sangue, esse sangue, quem contém esse RH negativo, ele é raro. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dentro de cada espécie, vocês que acompanharam os vídeos, dentro de cada espécie, então a porcentagem vai ficando menor de acordo com aquela classificação. Então, dentro da espécie do sangue O, 56% da população total tem essa porcentagem do sangue, Então, dentro disso, apenas 15% desses 56% tem essa definição do RH sendo negativo. Então, vocês imaginem assim, vai ficando cada vez mais raro quanto à raridade do sangue, Então, o A, que é negativo, ele também, dentro da proporção dos 33% da população, ele tem aí a sua fatia, Então, aí vocês vão entendendo. Aí, o B também, 8% da população, então 15% de 8 seriam os negativos. Então, acaba diminuindo, a proporção vai ficando bem raro. E os mais raros que existem são o sangue AB negativo, porque ele já é raro por si só, apenas 3%. E aí, tendo um negativo desses, acaba sendo uma probabilidade muito menor. Esse sangue, pela falta dessa proteína D que está no sangue de quem é positivo, ele acaba tendo algumas diferenciações, que vocês podem perceber analisando todos os tipos de sangue, com as suas características. O negativo, ele acaba carregando um karma de enxergar as coisas com mais clareza, por ele não ter essa proteína, que seria uma proteção, seria o véu, vamos dizer assim, ele ganhou essa marca. Então, o que eu recebi, o que eu posso dizer para vocês, dentro de todo esse estudo e essas informações, eu estou passando só um pouquinho de tudo isso que eu recebi, porque são muitas coisas, gente. Então, essa marca, ela é uma marca que foi dada àquelas pessoas que iam contra a vontade do que era considerado correto aos olhos de Deus, da fonte criadora, certo? Então, o que é citado, que eu vou colocar para vocês aqui, como eu disse para vocês, esse estudo tem base na Bíblia, o que é citado aqui em Gênesis 4:15, fala assim: E pôs o Senhor uma marca em Caim. Então, quando a gente pensa nisso, ele não colocou uma marca para ser visível, algo que
as pessoas iam reconhecer olhando a Caim. Não, ele colocou uma marca em seu sangue, algo que se tornaria uma hereditariedade. E todos aqueles que nascessem com uma alma, com uma tendência a ser uma pessoa desvirtuada, uma pessoa que iria contra as regras, de uma forma a seguir as suas vontades, teria essa marca em alma, porque para ela a visão do mundo é totalmente aberta. Então ela consegue enxergar entre o bem e o mal. Ela vê as coisas de uma forma assim como é contado nos filmes, né? Uma forma que para a maior parte das pessoas que são positivas, seja ela de qualquer tipagem sanguínea, isso mostra que eles enxergam uma realidade diferente, uma realidade paralela. Então muitas vezes eles são considerados, como muitas pessoas falam, que eles são os alienígenas. Mas dentro de cada origem, né, cada raça que foi passada, você vai pegar a personalidade e juntar com essa marca que acentua um pouco mais a personalidade daquele ser. Então, este sinal, ele mostra, né, que isso seria uma revolta que foi levantada por Caim quando ele matou Abel. Então, todos aqueles que têm alguma intenção, como eu disse, de revolta no seu coração, como alma, aquelas pessoas que dentro da sua roda de Sansara, dentro das suas reencarnações, ela ainda não conseguiu achar o equilíbrio, ela acaba vindo com esse RH negativo para que ela veja realmente o mundo sem máscaras, de uma forma para que ela tenha a chance de escolher em qual caminho ela deseja seguir. Ela tem a oportunidade para que ela não cultive sempre esse mal, né, indo para o caminho negativo. E sim, ela tem a chance de enxergar os dois lados e possa escolher qual é o lado que ela quer. E encontrando assim, muitas vezes, a salvação. Por ele ser um sangue negativo, ele tem uma tendência muito forte de correr para o lado negativo das coisas. Então, muitas pessoas com esse RH, ela tem tendência à depressão, ela tem tendência a suicídio, ela tem tendência a ser pessoas negativas, sabe? Ela acha que nada vai dar certo, ela já leva tudo para um lado muito pesado, um lado negro. Então, isso faz com que pessoas que fiquem perto dessas pessoas, muitas vezes a evite. E a pessoa às vezes não entende por quê, né? Porque isso é da sua própria essência. Pelo fato desse sangue negativo, ele ter esse poder de enxergar o bem e o mal. Ele enxerga o lado negativo muito claro. Muitas pessoas que são negativas, elas explicam que elas andam como se fosse numa corda bamba, enxergando realmente de fato o lado negativo, chega a ser palpável, e o lado positivo. Então muitas vezes ela acaba se desorientando, porque a tendência de ir para o lado negativo é forte, mas a tendência de sentir ali o positivo também é muito palpável. Então isso é uma escolha realmente que deve ser feita por essas pessoas que estão vivenciando e experienciando quanto almas, né, nesse corpo que carrega esse sangue sem essa proteína, com essa liberdade de enxergar o mundo de uma forma assim mais real, como tantos não podem ver. E por ser assim, eles são muito inteligentes, esses seres negativos. Então, muitas pessoas consideram pessoas negativas arrogantes, sabe? Falar, eles são arrogantes, eles se acham, mas não é, gente. É que eles conseguem, como eles estão enxergando coisas que grande parte, a maioria das pessoas não estão enxergando, eles passam um ar de que eles são mais sábios. Eles acabam compreendendo coisas da paranormalidade, coisas sobrenaturais, de uma forma assim surreal, porque ele enxerga com os mesmos olhos que a gente vê e não consegue compreender. Ele enxerga. Então é como se fosse uma coisa mística esse sangue não conter essa proteína, né? Considerado eles são mais para médiums, então eles começam a desenvolver esse tipo de paranormalidade. Muitos seres que são negativos, eles têm esse poder de ver pessoas que já desencarnaram,
sabe? Ou antes da pessoa desencarnar, elas conseguem ver, elas leem auras, elas veem a energia da pessoa quando a pessoa vai partir. Então elas conseguem ver um mundo de uma forma totalmente real, assim, de uma forma mágica que grande parte não consegue enxergar. E aí vocês imaginam que um ser que ele não tem essa proteína, ele é totalmente exposto a todas essas energias, sejam elas positivas ou negativas. Ela não tem o véu que nos protegeria, vamos dizer assim, o véu de proteção, né? Porque o véu ele tem que ser tirado aos poucos para que a gente vá compreendendo. O negativo, ele já nasce sem o véu. Então ele já nasce enxergando tudo de uma forma muito clara, só que tem o lado ruim. O que seria o lado negativo, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, eles conseguem enxergar esse ser também. Eles sentem o cheiro desse ser. Então aí muitas vezes seres negativos acabam usurpando essa pessoa, né? Acabam chupando a energia, acabam falando coisas para essas pessoas e muitas vezes se ela estiver desequilibrada, ela acaba entrando nessa onda desses seres malignos e muitas vezes destruindo o seu caminho aqui na Terra. Então, sabendo disso, mais do que o normal, esses seres, eles são pessoas que eles precisam se apegar a algo que manifeste dentro deles, né, dentro de si, coisas positivas. Então, muitas pessoas que são negativas, assim, que às vezes não está desperto totalmente, ela se apega a religiões, ela se apega a algum tipo de crença, algo que faça com que mantenha a cabeça dela e o coração dela equilibrado, para que ela não ceda nada ao lado negativo que ela consegue enxergar tão facilmente. Isso não quer dizer que esse ser negativo é um ser ruim. Muito pelo contrário, ele veio com uma missão muito mais difícil por ter se virado, né, contra Deus, não ter seguido as regras que Deus gostaria que fosse seguida, que são pessoas que acabam enxergando a vida ao seu modo. Então essas pessoas, elas não são ruins, elas só lutam, elas têm um karma maior por enxergar tudo isso e tem que seguir no equilíbrio. Então eles são pessoas que se mantêm em equilíbrio, tem que se manter em equilíbrio, aquelas que tem que vigiar mesmo, 24 horas por dia. São aquelas pessoas que em um momento que ela sai fora de uma frequência positiva, muito rápido ela cai numa frequência, uma vibração baixa e ela chora, ela entra em depressão, ela entra embaixo do cobertor, fica no escuro, já começa a vir aqueles pensamentos pesados. Então isso é muito vivo para quem é negativo. E por viver assim, no caminho entre o bem e o mal, né? Eles se mantêm nesse caminho entre o bem e o mal, enxergando tudo, eles precisam manter esse equilíbrio. Sempre persuadindo, levando luz, porque são pessoas, gente, os negativos, esses que têm o RH negativo, eles são líderes, são pessoas que os outros escutam, sabe? Porque eles falam as coisas que a maioria não imagina nem que existe. Então eles plantam ideias na cabeça dos outros seres de um novo ponto de vista, uma nova forma de olhar, que aquilo ali que você está olhando, às vezes ele te fala, aquilo ali que você está vendo não é uma janela, você sabe que é uma janela, aí ele fala, não é uma janela, aquilo é um portal, e muitas vezes você, isso aí é maluco, e não realmente é um portal, você só não está enxergando com os olhos corretos. Então ele vem para trazer esse outro olhar, como é possível a gente enxergar realmente no físico essa forma mágica, né, que tá aí e que muitos não conseguem ainda enxergar. Quando eles conseguem manter esse pensamento positivo, se manter equilibrados, são pessoas altruístas, ajudam outras pessoas, só que como eu disse, em algum momento eles são muito frágeis, então é muito rápido esse desequilíbrio, né? Então eles caem muito rápido. E quando eles estão no lado negativo, eles conseguem ver, gente, eles veem seres negros, eles sentem seres tocando, arranhando, puxando, sabe? Eles acabam tendo contato físico com seres do lado negativo, de uma forma muito concreta. Chega a ser até assustadora. Por isso que muitos entram em depressão, porque eles não conseguem compreender como outras pessoas não estão vendo o que eles vivenciam de uma forma tão intensa.
Então, finalizando, esses seres, né, que nascem, sejam eles humanos negativos, anjos caídos negativos, seres azuis negativos e os greys negativos, como vocês podem perceber, existem todos os tipos de pessoas que vêm com essa centelha, essa essência de ir contra o que é o esperado, né? Do que sigam o esperado de alguma regra ou algo assim. Então, existem diversas possibilidades de pessoas, mas dentro disso, cada um com a sua personalidade. Então, os seres negativos, eles não são ruins. Eles só enxergam o mundo com uma clareza além do normal. Então isso assusta outras pessoas que acham que eles são anormais, né? Porque eles contam as suas experiências e os seus relatos de uma maneira tão inexplicável, tão vívida, que quem está escutando, se não tiver numa vibração e numa frequência para conseguir receber essas informações, não compreende. Então a pessoa prefere não falar, ela acaba se fechando. Outra coisa, esses seres, eles recebem muitas informações de seres positivos e seres negativos, né? E por isso, muitas vezes, por ele ser muito inteligente, ele conseguir ver tudo, ele muitas vezes acaba tomando as decisões erradas, né? Ele acaba entrando pelo cano, vamos dizer assim, porque às vezes ele é usado por ele ser influenciado e ouvir muita coisa e ver muita coisa, às vezes ele acaba sendo enganado. E isso prejudica a sua evolução aqui, né, no plano terrestre. Então, esses seres, como todos os outros, estão aqui em busca da sua própria evolução para manter esse equilíbrio que é necessário para cada um de nós, né, para cada um. Então, todos nós temos que nos ajudar. Todos os contatos, eles estão aí, eles estão acontecendo para todo mundo, né? Tem gente que consegue ver mais, outros conseguem, estão trabalhando para ter um contato maior, e assim a gente segue, tentando nos ajudar sempre para a gente evoluir quanto a seres, né, aqui encarnados na Terra. Eu agradeço a cada um de vocês por me escutarem, né, e compartilharem toda essa ideia. E isso é mais ou menos um pouquinho, né, um resumo de tudo que eu recebi, porque eu queria que vocês soubessem, né, que dentro de tudo isso, gente, ainda tem, né, nesse livro que eu escrevi aí, tem dentro desse estudo, tem as espécies feminina e masculina, que tem ali uma diferença, tem o horóscopo, né, o tipo do signo de cada um, né, dentro desse tipo sanguíneo, de raças, tem a espécie, a essência de cada um, que isso só você que poderá descobrir. Então, cada ser é único, mas todos nós precisamos uns dos outros para que a gente chegue assim num propósito maior. Então é isso, espero que tenham gostado de todas essas informações e agradeço mais uma vez a cada um de vocês. Gratidão!